Olá! Se a preparação para o concurso do IFCE está a todo vapor, então este material é para quem busca entender o coração da prova. Nós vamos juntos decodificar os fundamentos da educação profissional e tecnológica, a famosa EPT. E olha, não é só para passar no concurso não, é para entender de verdade a identidade dos institutos federais. Para começar, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A ET ela nasceu para resolver um problema bem antigo na nossa educação, sabe? Aquela velha história de que existe uma escola para quem pensa e outra totalmente diferente para quem faz. Pois é, a ET chega e diz, não, peraí, os dois, juntos. Beleza, então, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa entendendo o grande desafio da EPT, depois a gente vê a solução, que é o currículo integrado. Daí, partimos para o famoso tripé indissociável, vemos como a interdisciplinariedade amarra tudo e, no final, claro, aquela revisão final com tudo que a gente precisa saber para o concurso. Ok, primeiro tópico, o desafio da EPT. Bora mergulhar na raiz do problema que ela quer resolver. Essa separação, essa divisão, é o que a gente chama de dualismo histórico. A ETEPT bate de frente com aquela ideia de uma educação que só forma, como dizem, apertadores de parafuso, né? Uma visão puramente tecnicista. O objetivo aqui é muito, mas muito maior. É a formação integral, a emancipação da pessoa, que vai ter tanto a habilidade técnica quanto o pensamento crítico para entender o mundo. Certo, então se o problema é essa separação toda, qual é a solução? A resposta está no jeito que o currículo é pensado. Vamos dar uma olhada nos dois conceitos que são a base teórica da EPT. O primeiro grande pilar é o trabalho como princípio educativo. E aqui, muito cuidado. Trabalho não é só sinônimo de emprego. Não mesmo. É algo muito mais profundo. É a ação humana que transforma a natureza e que transforma a gente mesmo no processo. É o ponto de encontro entre a ciência, a tecnologia e a cultura. E isso, claro, nos leva direto para o segundo pilar. A EPT se apoia nas teorias críticas de currículo. O que isso quer dizer na prática? Bom, em vez de só aceitar o mundo como ele é e treinar gente para ser mais uma peça na engrenagem, a EPT provoca. Ela ensina a perguntar por que as coisas são assim e, mais importante, como a gente pode melhorar isso. É uma educação que forma a gente para transformar e não só para se conformar. Agora a gente chega na espinha dorsal dos institutos federais. Um conceito que é tão importante que está lá, escrito na Constituição. O tripé indissociável. E aqui está ele. Ensino, pesquisa e extensão. A palavra-chave aqui é indissociável. Sabe por quê? Porque um não vive sem o outro. Pensa assim, a pesquisa gera conhecimento novo que melhora o ensino. E a extensão? A extensão leva tudo isso para a comunidade, para fora dos muros da escola. E aí a comunidade traz de volta problemas reais, que viram tema de pesquisa e, pronto, o ciclo recomeça. É uma via de mão dupla o tempo todo. E atenção aqui porque isso é ponto certo de prova. Esse tripé não é só uma ideia bonita, uma sugestão pedagógica, não. É uma ordem. Tá lá no artigo 207 da Constituição. Originalmente era para as universidades, mas os institutos federais pegaram essa ideia e transformaram no seu DNA. E não para por aí não. Para não deixar nenhuma dúvida, a própria lei que criou os institutos federais lá em 2008 veio e carimbou. Esse princípio é para ser seguido. Ou seja, o tripé é uma base legal e pedagógica que não se discute. Beleza, a gente já entendeu o tripé, mas como é que essas três coisas, ensino, pesquisa e extensão, conversam de verdade, no dia a dia? A resposta está numa palavra que é música para os ouvidos da EPT: interdisciplinariedade. E para a gente entender de vez esse conceito, principalmente pensando na prova, é super importante a gente conhecer a visão de três autores que são figurinhas carimbadas no assunto. A primeira, e talvez a mais cobrada em concursos, é Ivani Fazenda. Para ela, interdisciplinaridade não é um método, não é uma receita de bolo. Antes de tudo, é uma atitude. Começa com o professor tendo a coragem e, ao mesmo tempo, a humildade de sair da sua própria caixinha e conversar com os colegas de outras áreas. Depois vem Hilton Japiaçu com uma visão bem forte. Para ele, o conhecimento todo fatiado, cada um no seu quadrado, é quase como uma doença, uma patologia que cria uma miopia intelectual. E qual seria o remédio para essa doença? Exato, a interdisciplinaridade. É ela que devolve a nossa capacidade de ver a imagem completa. E por último, Gaudêncio Frigoto, que traz a coisa toda para a nossa realidade da EPT. O argumento dele é simples e matador. A vida real não vem separada em matérias. Os problemas não são de matemática ou de história. A realidade é uma bagunça complexa e conectada.
Então, se a educação quer preparar para a vida real, ela também precisa ser assim, integrada. Ok, reta final. Vimos bastante coisa, né? Então agora é hora de amarrar todas as pontas. Vamos fazer aquela revisão caprichada, focando no que realmente importa para a prova. Vamos lá para os pontos que precisam estar na ponta da língua. Se tiver com o caderno aí, a hora de anotar é agora. Então vamos lá, um resumo rápido. Primeiro, a EPT existe para acabar com aquela divisão entre pensar e fazer. Segundo, a base dela são as teorias críticas e a ideia do trabalho como princípio educativo. Terceiro, o tripé ensino, pesquisa e extensão não é uma opção, é lei, é indissociável. E quarto, a interdisciplinariedade é a cola que une tudo isso, porque o mundo real é complexo. E para a gente terminar, fica uma provocação. Além de cair na prova, de ser teoria, como é que tudo isso muda de verdade o dia a dia de uma sala de aula? Como esses princípios transformam a maneira como se aprende e como se ensina dentro de um instituto federal? Pensar nisso é entender a verdadeira alma da EPT.